Na meia-noite, então o senhor entrega 5 minutos antes. Que bênção, né? Vira vigília, né, irmãos? Graças a Deus. Olha, primeiro, antes de eu pregar a palavra, boa noite, paz seja com todos. Irmãos, eu estou impressionado com o amor de vocês, o carinho, desde a Maria Virtudes, no primeiro contato comigo pelo telefone, e chegando aqui, nossa, os diáconos que recebeu a gente no estacionamento, o reverendo Luiz, também com a sua esposa, a pastora Regina, seu filho, o pastor Tiago, né? O Tiago está ali, né? Sua esposa, todo mundo, né? Meu Deus, parabéns, viu, irmãos? O dia que a igreja deixar de amar, ela deixa de ser igreja. Pastor Wilson também maravilhoso, trabalhou do meu lado quando eu era coordenador do Distrito 4, também sempre incansável, maravilhoso, obrigado do carinho, veio aqui me receber com tanto amor também. Irmãos, eu sou diferente da minha esposa. Não, você vai entender onde eu vou dizer. Kika é uma pessoa que ela é muito confiante, e ela sabe quem ela é, o amor, tudo. Eu não, eu já sou a parte carente, sempre foi assim. Não, é verdade, sempre foi assim, desde o namoro, eu era o pegajoso, eu era o meloso, é verdade, sempre foi assim, desde o namoro. Eu sou, vamos falar assim, eu sou o inseguro da história, né? É verdade. Tem dia que eu chego nela, ontem, pastora Regina, nós completamos 17 anos juntos. Ontem, foi nosso aniversário, 17 anos juntos. 17 anos que ela me aguenta. E para mim segurar ela no casamento, o que eu fiz? Comprei uma Ferrari para de presente. Deu uma Ferrari para ver se fica, né? Não, brincadeira. Imagina, 17 anos junto, e ainda pergunto para assim, mas você gosta ainda de mim? Até para o meu filho, eu pergunto para ele, eu falo, Gabriel, você gosta do papai? Entendeu? Eu sou a parte insegura da coisa. Mas, quando eu cheguei aqui, e esse amor, pastora Regina, da senhora, do reverendo Luiz, do Wilson, a Maria Virtude, do Tiago, todo mundo, né? Que nos recebeu com amor e carinho, é gostoso. E nós temos que amar. Então, vamos aproveitar. Eu vi que vocês têm aqui no telão, nem vou mandar vocês abrir o texto. Coloca para mim o texto sagrado aí, segunda carta do apóstolo São Paulo, da igreja que estava em Coríntios. Fica de pé mais um minutinho, eu vou ler rapidinho, daí você já senta. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5 em diante. A Maria Virtude já tem até perguntado a versão que eu gostava, eu gosto da NVT. E vamos lá, não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo, do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. E eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam este homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Ó poderoso de Israel, obrigado pela vida do reverendo Luiz, pela vida da pastora Regina, pela vida da Maria Virtudes, pai, seu esposo Nunes, pai, obrigado por ter reencontrado o pastor Wilson também, obrigado por todos que aqui receberam a gente com tanto amor e carinho. Que povo maravilhoso, pai, e eu fiquei muito feliz, e me sinto honrado, pai, de conhecer mais uma parte do exército do Deus vivo, que é o diaconato da região eclesiástica de Hortolândia. Dirija minhas palavras, põe as palavras na minha boca, que eu não venha falar minhas palavras antes a sua, em nome de Jesus. Quem crê diga amém. Pode sentar. Pastor Luiz, eu posso descer do altar e andar no meio do povo? Posso? Que bom. Está autorizado. Queridos, quem de nós que já não foi
traído por alguém. Ó, quando eu falei a palavra traído, já começou assim. Psh. Eu achei que traição só tinha em Piracicaba, que Hortolândia não tinha. A minha esposa que falou isso, né? Vou falar um problema que tem lá em Piracicaba, aqui não tem. Quem de nós que já não ajudou alguém, e quando essa pessoa subiu um pouco, um degrau, ela já se achou melhor que a gente, e já virou as costas para nós? Quem de nós que quando precisou de alguém, no momento que a gente precisou, ela virou e disse para a gente assim: sinto muito. Todos nós já tivemos decepções com pessoas, que nós ajudamos, que nós estendemos a mão, pessoas que comeram do nosso prato, e quando a gente não serviu mais, falou mal da gente. Eu lembro, lá na minha igreja, tinha duas irmãs literalmente de sangue, que todo mês, eu e Kika, pegava o carro, ia lá na casa delas, colocava ela dentro do nosso carro, o pastor Tiago, levávamos ela até a porta do supermercado, elas entravam no supermercado, faziam a compra no supermercado, quando acabava de fazer a compra, elas só iam lá no carro de novo, chamavam nós para ir lá passar o cartão. Porque elas passavam dificuldade, então nós ajudávamos elas. Compra tudo, e comprava shampoo, comprava carne, comprava desinfetante, comprava o que queria. Nunca, Maria Virtudes, nós colocamos limite de compra. Um dia, nós não servimos mais. E elas começaram a falar assim lá na igreja: a igreja da Paulista está fria, a igreja da Paulista não é mais a mesma, a igreja da Paulista é isso, a igreja da Paulista é aquilo, e foram embora. Tinha uma diaconisa, que eu pagava a conta de luz dela, o salário dela, ela não conseguia, com o que ela ganhava, ela não conseguia suprir as necessidades dela, eu pagava a luz dela, até que um dia eu falei um pouco mais grosso com ela, um pouco mais duro com ela, para ela manter a ordem, foi embora falando mal de mim. Então, vamos lá, pessoas ingratas, sempre nós vamos ter, e o mundo está partindo para um caminho sem volta, e eu não quero desanimar você, mas vai aumentar o número de ingratos, vai aumentar a insatisfação, pastor, reverendo Luiz, do ser humano. Não tem como eu e você ficarmos dentro de uma bolha, e falar assim: aqui ninguém me pega, porque nós temos que ter relacionamento com as pessoas. Cheguei aqui, eu amei o Tiago, menino maravilhoso, eu amei ele, porque se você falar assim: não quero mais relacionamento com ninguém, não quero, pode pregar tudo aqui, pastor? Pode falar tudo? Pode? Bom, talvez depois nunca mais ele chame, né? Agora ele falou pode ser que nunca mais, né, Maria Virtude, nunca mais chame, né, Wilson? Mas vamos falar. Escuta, eu não posso fazer igual alguns, desculpa, não se ofenda, alguns ignorantes, chamado de desigrejados. Eu não quero saber mais de igreja, eu oro na minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa, eu não preciso ir na igreja para ter Deus. É verdade, mas você precisa estar na igreja para estar debaixo de uma cobertura espiritual para orar, interceder e guardar a sua vida. Porque mas eu fui decepcionado na igreja porque alguém me fez mal. Moça, porque você deu um baita de um azar, que você foi se relacionar justo com o joio que estava dentro da igreja, porque a igreja tem joio, Jesus não escondeu isso, mas a igreja de Jesus Cristo, e eu creio que aqui nessa noite tem muito trigo do Senhor. Eu conheci um trigo hoje, ó o trigo maravilhoso aqui, reverendo Luiz,
ó que trigo maravilhoso aqui a pastora Regina, ó que trigo maravilhoso o pastor Tiago, ó que trigo maravilhoso a Virtudes, e vários trigos, ó o trigão aqui antigo de amigo de guerra aqui, o Wilson. Irmão, não tem como a gente ficar numa bolha. Não quero saber mais de relacionar com ninguém. Sabe por quê? Porque a hora que a gente se fecha, para a gente não ser ferido, a gente vai se fechar mesmo. Muita gente ruim não vai chegar ao nosso caminho, mas a gente também vai deixar de conhecer muita gente boa. Aleluia. E aprenda que eu vou ensinar para você. Quem está anotando, anote. Pessoas são portas. Às vezes você conheceu uma pessoa agora que você nem imagina, mas ela vai ser uma porta maravilhosa para a tua vida. Mas então, pastor, o que eu faço com os ingratos, com os mentirosos, com os caluniadores, com os injustos? Você entrega eles na mão de Deus. E eu quero falar com vocês sobre 4 palavras, que na verdade é uma só, que a gente não pode ter na nossa vida. Anote: ódio, mágoa, rancor e ressentimento. Repito: ódio, mágoa, rancor e ressentimento. Por muito tempo a igreja pregou que fumar era pecado, que beber era pecado, que adulterar era pecado, que mentir é pecado, e continua sendo. Não deixou de ser. Só que nós às vezes, irmão, nos preocupamos com os pecados aparentes, mas o pecado oculto é pior do que o aparente. Porque às vezes eu olho para esse periquito aqui, ó, eu falo assim, ele é uma bênção. O senhor é pastor? Aonde que o senhor é pastor? No São Bento. O periquito é pastor do São Bento. Daqui a pouco eu falo assim, ó o pastor periquito ali, ó. E pega, cara. Pega em quem morde, mas como você nem mordeu, você deixou de lado, daqui a pouco já esquece que você é periquito. Vão falar assim, você é o papagaio? Escuta só. Os pecados escondidos são os piores que o aparente. A gente tem aquela mania de escandalizar. Cara, eu passei em frente ao bar, eu vi o irmão lá no bar com um copo de cerveja na mão. Mas esse se viu, irmão. Sabe o que é o pior? É aquele que você não vê. Quando você olha para a pessoa que você acha que ela é uma bênção, mas ela está cheia de ódio no coração dela. Porque o cara que estava lá com o copo de cerveja ou com o cigarro no dedo, ele está destruindo só a vida dele. Mas quem tem ódio destrói a vida dos outros. Ou é bonito, o senhor me empresta a sua Bíblia? Ou você acha que é bonito aquela pessoa que chega na nossa igreja, achando que é melhor que todo mundo, com a Bíblia na mão assim, e nem dá paz para ninguém? E está cheio de inimizade dentro da igreja. Não gosto do fulano por causa disso, não cumprimento o ciclano por causa disso, e Satanás está tirando o maior proveito dessa situação. Posso ser honesto com você? Eu prefiro o irmãozinho aqui na igreja que tem problema com a bebida, do que aquele que tem problema do ódio. Porque aquele que está com problema com a bebida, mais cedo ou mais tarde o Espírito Santo vai libertar ele da bebida, vai libertar do cigarro, vai libertar da cocaína, vai libertar de tudo. Mas aquele que tem ódio no coração, ele acha que ele está certo ainda por cima. Esse é o pior. Quanta gente que tem ódio, mágoa, rancor e ressentimento. Agora,
Talvez você fale assim: ah, pastor, é que o senhor não sabe o que fizeram para mim, por isso que eu não olho mais na cara do fulano, do ciclano, do beltrano. Então deixa eu lhe contar uma coisa, então vamos conversar. Então talvez você não saiba o que é o perdão. Perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver com a gente. Eu não perdoo porque o outro mereça, eu perdoo porque eu mereço ter paz. Eu não perdoo porque o outro está certo, eu perdoo para que eu não me suje com Deus. O perdão nunca teve a ver com o outro. Quando eu perdoo, eu não faço favor para o outro, eu faço favor para mim. O ódio é um copo de veneno que a pessoa bebe querendo que o outro morra. Ah, eu não vou perdoar, pastor. Não vem não, porque se eu perdoar, o outro vai montar de cavalinho de mim. Então deixa eu falar para você, está escrito: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. Não é você que faz justiça, é o Altíssimo. Quando eu coloco a mão para fazer justiça, Deus tira dele. Mas quando eu tiro a minha mão, o Senhor coloca dele. Reverendo Luiz, aprendi a amar o Senhor. Naquele tempo que nós tivemos ali no escritório do Senhor, que homem maravilhoso que o Senhor é. É notória a presença do Espírito Santo que o Senhor carrega na vida do Senhor. Reverendo Luiz, eu tenho pregado essa mensagem em todo o estado de São Paulo. Quando eu vou pregar no Congresso de Diaconato, numa região que eu ainda não preguei, aqui é a primeira vez que eu estou pregando aqui em Hortolândia, no Congresso de Diaconato, eu falo sobre o perdão. E tudo isso é para a honra, glória, louvor, majestade dele, porque eu sou apenas o barro na mão do oleiro, eu sou o instrumento, ele é o instrumentista. Que mérito tem a caneta, senão quem segura a caneta? É ele que segura a caneta. Mas o que eu tenho ouvido de testemunhos sobre essa mensagem, que eu tenho falado sobre o perdão, por favor, meu amado, minha amada, escancar a porta do teu coração, nessa noite, nesse santuário. Quando eu perdoo, eu não assino um documento dizendo: você tinha razão. Quando eu perdoo, eu estou mostrando que eu ouço a voz do Espírito Santo. Por muito tempo Satanás enganou a igreja, dizendo que perdoar era coisa de fraco, que o bom mesmo é aquele que é durão. Não, irmão, o durão não tem Espírito Santo. Aquele que não tem, olha, eu vou falar uma coisa com muita autoridade, tá? E eu tenho visto isso, eu tenho ficado muito triste. Eu estou vendo um monte de líderes, até pastores, que não perdoam mais. Aqui não tem em Hortolândia, lá em Piracicaba que tem. Um pastor de uma outra denominação lá em Piracicaba, é sério que eu estou falando para você. Eu sei que vocês estão filmando aí, não tem problema nenhum, porque eu estou falando a verdade aqui. Pode filmar, não tem problema não. Pode filmar. Quer tirar foto? Um líder lá em Piracicaba de uma grande denominação, ele falou para nós assim: eu não perdoo. Eu pensei, aonde está o Espírito Santo na vida desse pastor? Porque não é porque é pastor, irmão, tem um título de pastor, que tem o Espírito Santo. Tem um monte de pastor que já apodreceu, perdeu o Espírito Santo na caminhada. Tem um monte de pastor que tem o espírito de Saul. Pronto, falei. Eu não me julgo melhor que ninguém, irmãos. Mas o meu presidente estadual, pastor Toninho, que também é meu superintendente, ele sabe que o Fabrício carrega a bandeira do perdão aonde eu vou. Sabe por quê? Porque, irmão, o perdão é libertador. Eu estive pregando o reverendo Luiz há um mês e pouco atrás na nossa igreja de Tietê, do pastor, não sei se o senhor conhece o pastor Francisco, lá de Tietê. E tinha uma moça sentada, onde está essa senhora aqui, ó, essa senhora bonita aqui, ó.
Como é o nome da senhora bonita? Maria. Seu marido está aí? Ai, graças a Deus, senão ele ia ficar com ciúme da senhora e brigar comigo. Irmã Maria, eu estava pregando em Tietê, e eu não sei, e o pregador, né, reverendo, nunca sabe o que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. A gente está pregando, mas a gente não sabe, né, pastora Regina? E eu estou pregando sobre essa mensagem, pastor Tiago. Tiago, você é bonitão, hein, cara? Olhando bem assim, você é feliz, é a mulher que escolheu você, hein, cara? Ela valoriza você? Ah, bom, tem que valorizar, porque senão eu levo você para mim. Olha lá, tá dando risada lá atrás. É feliz, né? Não, porque eu não estou muito feliz com a minha mulher, entendeu? Irmão, eu tenho o Wilson já conhece, pastor Wilson já conhece, eu tenho o seu lado, Maria Virtudes, de palhação. Ah, as minhas ovelhas aqui conhecem. Ah, você não está dando risada das minhas piadas? Tá tão chato assim? Estou pregando em... quem foi comigo para Tietê? Você foi, Julinha? A Júlia foi, você foi, né? Você não foi? Você é ingrata mesmo, você não vai junto. Estou lá em Tietê pregando, tem uma moça sentada ali chamada Lorena, não sei o que está acontecendo. Quando eu comecei a pregar essa mesma mensagem, ela falou assim para Deus: não, Deus, você não vai usar esse homem para falar sobre perdão hoje. Deus falou para ela assim: eu vou usar ele para falar de perdão. Sabe por quê? Porque fazia 22 anos que ela não perdoava o pai dela. 22 anos que ela não perdoava o pai dela. Irmão, eu não vou entrar no mérito porque faz 22 anos, ela tem um porquê. Eu estou chutando aqui. Como é seu nome, queridão? William. De repente, William, o pai abandonou ela quando ela era criança, foi embora com uma amante. Pode ser, criou uma dor nela. Não sei, não estamos aqui para julgar. Mas depois da pregação, sabe o que ela fez? Ela foi atrás do pai. Quando ela foi atrás do pai e pediu perdão para o pai, sabe o que o pai falou para ela? Filha, o pai também se converteu, o pai é crente também. Ah não, você vai entender, você vai dar glória agora. Eu tenho o áudio aqui no WhatsApp dela. Uma semana depois que ela foi atrás do pai, liberou perdão para o pai, ela foi promovida na empresa que ela trabalha. O pai manda um áudio para ela dizendo: filha, depois que você liberou perdão para mim, eu também te perdoei. O pai também começou a prosperar, porque liberação de perdão libera caminho na vida das pessoas. Liberação de perdão destrava destino de pessoas. Estou esses dias atrás pregando na nossa igreja de Porto Feliz, da pastora Dulce. Irmãos, que guerra espiritual que eu tive para pregar naquela igreja numa sexta-feira à noite. Apesar que aqui não ficou meio por baixo não, porque hoje à tarde, que guerra que foi. Todo dia eu tenho um tempo de oração à tarde. Irmãos, que guerra que foi para orar à tarde. Hoje, parece que o inferno estava na sala da minha casa. E quando é assim, irmão, eu sei que Deus está destravando um monte de coisa. Enquanto eu estou pregando aqui, o anjo está trabalhando lá na sua casa. Deus, eu vou ser boca de Deus na boca da vida de alguém. Não se preocupa com a sua terça-feira, porque o Senhor manda dizer: eu já cheguei na terça-feira e eu já abri caminho naquela terça-feira. Estou eu pregando em São Carlos e eu paro a mensagem assim, eu falo: você aí, ó, não fica preocupado não com a sua, e lá também era uma terça, com a sua terça-feira, porque Deus mandou falar que ele já chegou na sua terça-feira. Quando eu estou saindo da igreja de São Carlos, esse homem estava lá na porta do meu carro me esperando. Lembra, Luquinha? Ele falou: pastor, só pode ter sido o Espírito Santo mesmo. Eu falei: por quê? Porque eu sou mecânico de avião. Fiquei 10 anos longe da TAM, e Deus falou para mim que eu ia voltar na TAM, trabalhar de instrutor de mecânico de Boeing, de Airbus, essas coisas, né? Pastor, eu estava morrendo de medo para voltar na TAM. Como ia ser essa volta na TAM? Latam, né? E é terça-feira a minha volta. Eu falei: então pronto, Deus já usou minha boca para dizer: não temas, Ele já chegou na sua terça-feira. Irmãos, estou pregando lá em Porto Feliz, na igreja da pastora Dulce. Vai um homem lá na frente,
Quem precisa liberar perdão? Sai do seu lugar, vem aqui diante do altar. Foi um homem lá na frente. Ele perdeu a amizade com o filho dele. Ele perdeu a amizade com a nora dele. Quantos anos? Não sei. Acabou o culto, era uma sexta-noite, foi embora. No domingo, pela manhã, esse homem foi lá na casa do filho e da nora e falou assim: eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Você vai dar glória agora. Oh, glorianta labassuri me canta labacheia. Quando aquele homem vai lá na humildade e pede perdão, porque a humildade abre porta. A humildade precede a honra. Esse homem vai lá e pede perdão para o filho e para a nora. O filho vira para o pai e fala assim: pai, pois hoje à noite eu vou lá na sua igreja congregar com você. Sabe o que aconteceu? À noite vai o filho, vai a nora na igreja. Tinha um pregador pregando. Quando o pregador fez o apelo, sabe quem foi lá na frente aceitar Jesus como Salvador? O neto daquele homem. Aonde nasceu todo esse destravamento, Maria Virtudes? Esse destravamento nasceu na liberação do perdão. Agora, por que é tão difícil pedir perdão? Porque a palavra perdão, ela vem do original do latim, perder no ar. Vou repetir. Perder no ar. Quando eu falar, mocinha, como é o seu nome? Eliane, quando eu falar a palavra perdão, o que lembra a você? Perdão. Lembra alguma palavra? Perder. Aí, arrebentou, Eliane. Muito bem, perder. Você entende agora porque as pessoas não querem perdoar? Porque envolve perda. Perda de orgulho. Perda de ego. Ah, mas agora você vai dar glória. Quer ver? Perdoar é perder hoje para ganhar amanhã. Lorena, 22 anos sem falar com o pai, liberou perdão para o pai, 7 dias depois, promovida no emprego. Tem gente que fala assim: reverendo Luiz, não estou entendendo, eu faço as correntes de quarta-feira, eu venho aqui, faço as 7 quarta-feira, eu faço as campanhas, porque eu estou sendo abençoado? De repente Deus está falando com você hoje, porque você não libera perdão. Ou talvez, porque você tem que procurar alguém que você feriu, você machucou e você pedir perdão. Estou pregando em uma de nossas igrejas. Tinha uma moça paralítica nesse culto. Estou pregando a mesma mensagem, estou pregando aqui para vocês hoje. Quem precisa liberar perdão para alguém? Sai do seu lugar, vem aqui diante do altar. Aquela moça paralítica foi. Só que ela ir lá na frente no altar é o primeiro passo. Tem o segundo passo. Procurar a pessoa e falar para ela assim: eu te amo em Cristo Jesus. Está tudo certo. Ela foi lá na frente, eu orei. Eu não estou sabendo de nada. Na segunda, isso foi no domingo, na segunda-feira essa moça foi atrás da pessoa. Ela foi lá na casa da pessoa e falou assim: eu te perdoo. Ela contou que foi uma guerra ela ir na casa da pessoa e falar assim: eu te perdoo. Foi uma guerra, foi uma luta. Sabe por quê, irmão? Luquinha, pega o álcool. Ah, já tem aí? Então vem cá. Sabe por que é uma luta? E liberar perdão para alguém? Eu vou contar para você porque é uma luta. Presta atenção. Esse copo d'água representa você. O Lucas representa Deus. E eu represento o diabo. Quando um pastor vai numa igreja pregar sobre o perdão, a vida da pessoa está na mão do diabo. Se a pessoa tem ódio, mágoa, rancor e ressentimento do coração, está na mão dele. É assim no mundo espiritual. Ele está segurando a pessoa está presa.
E quando o pastor começa a pregar de perdão, o diabo vai na orelha da pessoa e fala assim, ó, não entra na dele, não compra dele, não vai na dele. Não, ele não sabe o que você viveu. É fácil ele vir aqui pregar de perdão. Ele não sabe o que fizeram para você. O diabo vai encher você de argumento para fazer você sentir seguro que você não deve mesmo perdoar. Sabe por quê? Porque quando o pastor está pregando de perdão e o Espírito Santo começa a tratar no coração da pessoa, o diabo começa a perder o controle na vida da pessoa. E quando a pessoa fala assim, bom, eu vou perdoar, é a hora que a pessoa cai da mão do diabo e cai na mão de Deus. O diabo quer continuar segurando a sua vida na mão dele. Ele quer continuar manipulando você. Porque ele sabe que essa noite, nesse santuário, é noite de destravamento, é noite de libertação, e não tem problema nenhum você falar assim, mas eu sou diácono, se eu tenho mágoa, o que vão pensar? Eu tenho ódio, o que vão pensar? Irmãos, eu tenho pregado no diaconato do estado de São Paulo inteiro, e Deus tem enviado os diáconos, que estão machucados, estão feridos, estão liberando perdão, e os testemunhos estão chegando, e posso dizer, Hortolândia não vai ser diferente. Deus vai liberar muita bênção aqui. Agora, voltemos ao texto sagrado que nós acabamos de ler. Estou indo para os finalmente, Maria Virtudes. Olha só. Paulo fala no texto que a gente acabou de ler, de 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 5 ao 11, que algum irmão dentro da igreja fez algo muito grave, e ele magoou todo mundo na igreja. Irmão, e o que esse cara fez, pastor Tiago, deve ter sido muito grave, porque Paulo chega a falar, pastora Regina, que ele também estava magoado. Paulo falou, certo ponto ele magoou todos vocês, e até a mim. Paulo falou no texto. Precisa ler o texto de novo, ou vocês lembram disso? Lembra? Eu também fiquei magoado com o cara. Agora, irmão, eu não estou falando de nós ficar magoado com alguém, porque nós não temos a experiência de Paulo, nós não temos a maturidade de Paulo, mas Paulo era um homem maduro, então o negócio foi grave. Só que olha o que Paulo vai falar, para mim e para você, e eu vim para falar isso para você, é hora de perdoá-lo. Eu vim para ser instrumento de Deus na sua vida, para dizer, é hora de você liberar perdão para alguém, ou é hora de você pedir perdão para alguém, ou para alguns. Pastor, eu não concordo. Então deixa eu falar uma coisinha para você. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo na minha igreja. Com licença, pastor. A gente não acreditar em alguma coisa ou não concordar com alguma coisa não muda uma verdade. Eu vou repetir a frase. A gente não concordar com uma coisa, pastor Wilson, ou a gente não acreditar, não muda, Maria Virtudes, uma verdade. Tem um monte de gente que já falou para você, já tirou sarro de você, falou assim para você, eu não concordo com essa história de demônio, eu não acredito em demônio. Ela está endemoniada. Por isso que ela não concorda com o demônio, porque o demônio que está nela é tão forte, e a maior mentira que o diabo lançou na terra é essa, que ele não existe. E sabe que é pior, dona Ana? Tem um monte de gente que está comprando essa, dona Ana, que ele não existe. E enquanto o ser humano achar que o diabo não existe, ela vai achar que tudo é natural. Tem que acontecer. Está doente, todo mundo fica doente. Divorciou, todo mundo divorcia. Perdeu, todo mundo perde. Não. Tem um capeta por trás de tudo. Como agora, aqui no nosso meio, está tendo uma luta espiritual. Porque tem demônios aqui que estão falando no ouvido de algumas pessoas assim, não perdoe, não entre na dele. Sabe por quê? Porque ele quer continuar manipulando a tua vida. Porque ele quer continuar travando o teu caminho. Eu vou terminar a mensagem
com os 2 últimos versículos para você ver que forte. Por gentileza, a turma da mídia, ali ó, põe para mim, minha linda, o versículo 10, do mesmo capítulo, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Se vocês perdoam esse homem, eu também o quê? E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, eu faço na presença de quem? Em favor de quem? Senhora, a senhora aí, que está com esse chale, é chale isso aí, senhora? Chale bonito. Como é o nome da senhora? A senhora é pastora? Não. Não? A senhora é diaconisa? Sim. É. Da onde a senhora é diaconisa? Da igreja do Evangelho Quadrangular do Oeste Húngaro. Como que é o nome do bairro? Oeste Húngaro. Oeste Húngaro. Dona Carme, deixa aí o versículo, linda. Dona Carme, olhe o que Paulo vai falar no final, ó. Faço na presença de Cristo em favor de quem? A gente está fazendo favor para nós, Dona Carme. Quando a gente perdoa quem não merece, a gente está fazendo um favor para nós. Não é para a pessoa. Mas, Dona Carme, eu não quero parar aqui, ó. Eu vou acabar agora no 11. Olha que forte o 11, ó. Para quê? Não tem o quê? Sobre quem? Pois conhecemos o quê? Quer dizer que quem não perdoa, o diabo tem o que na vida da pessoa? Vantagem. Você vai deixar o diabo continuar tendo vantagem na sua vida? Ou de liberar perdão, ou de pedir? Irmãos, eu tenho 46 anos de idade. Posso dizer uma coisa para vocês? Já errei muito. E errei dentro da minha igreja, de ter que pedir perdão para vários irmãos. Sabe aquele dia que a gente eu sou italianão, aquele jeito, nervoso, às vezes já falei mais grosseiro com um, mais grosseiro com outro. Eu já tive que pedir perdão. Já tive que pedir perdão até para pastor da região de Piracicaba. Sabe por quê, irmão? A gente erra. A gente erra como marido. A gente erra como pai. Escuta, eu tenho um filhinho, que eu acho que vocês viram aqui, ó, 4 anos e meio, tem Gabriel. Eu já olhei no olho do meu filho, irmãos, e falei, Gá, você perdoou o papai? Porque foi um dia que ele fez uma brincadeira, e eu dei um grito com ele, porque na verdade, ele é criança, eu estava meio exaltado. Eu já olhei para o meu filho, já pedi perdão para o meu filho, sabe por quê? Porque a gente tem que aceitar, irmão, que a gente é falho. Eu não posso passar uma imagem para o meu filho de um super pai, de um super pastor, de um super homem, porque eu não sou. Eu sou barro. E esse barro vai voltar um dia para a terra. Mas eu sei de uma coisa. Quando a gente pega esse barro e fala, Senhor, o barro está aqui no altar. Se tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Se tiver que me humilhar, eu vou me humilhar. O Senhor vai olhar do céu e vai falar assim, esse tem o nosso DNA. Esse é nosso filho. Eu termino com Adão e Eva. Lembra quando Adão e Eva comeu o fruto, sim ou não? Traíram Deus ou não traíram? Deus falou, não coma. Deus deu para eles o que Ele nunca deu para nós. E os caras foram lá e comeram do fruto e traíram Deus, sim ou não? Só que sabe o que é maravilhoso nessa história? No fim da tarde, aleluia, Deus não faltou ao encontro. Estava lá, eles tinham acabado de errar, Deus estava lá, Adão, Eva, cadê vocês? Porque se alguém faz alguma coisa com nós, logo nós não queremos ir no encontro, a gente está beiçudo, a gente está bicudo, a gente vira a cara. Mas Deus não é como a gente. Sabe o que a gente aprende com Adão e Eva e com Deus? Quando chegou no final da tarde, Deus estava lá, Adão, Eva. E eles estavam errados. Sabe por quê? O maior perdoa o menor. O maior procura o menor. Se você procurar alguém e pedir perdão, ou se você procurar alguém e liberar perdão, sabe o que você vai mostrar?
que você é maior, que você tem intimidade com o Espírito Santo, que você ouve a voz do Pai. Amém. O reverendo Luiz, ou o pastor Tiago, ou a Maria Virtudes, alguém vai mandar mensagem para mim e vai contar dessa noite que pessoas daqui procuraram alguém, liberaram o perdão. Pode contar 7, 10 dias no máximo, vai destravar um monte de coisa na vida de um monte de gente aqui. Vai liberar dinheiro, vai liberar caso na justiça, vai liberar documentação que está travada. Tem coisa grande chegando na região de Hortolândia, em nome de Jesus. Posso orar pelo povo? Coloque-se em pé. Eu não vou chamar aqui na